Olá, meu nome é Gabriela Larissa Lima da Silva, sou aluna de mestrado do Programa de Biologia Geral e Aplicada do Instituto de Biociências de Botucatu e apresentarei meu trabalho intitulado Astrogliose no núcleo do trato solitário de ratos Wistar senescentes induzida por restrição calórica fetal e perinatal. Esse trabalho foi conduzido com auxílio financeiro da agência FAPESP e contou com a participação de colaboradores do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. A motivação para conduzir esse trabalho foi o fato de que a fome ainda é um problema global e a restrição calórica é um importante indutor de programação fetal. O núcleo do trato solitário, que chamaremos de NTS, é uma estrutura que processa a sinalização referente à saciedade, integrando a percepção gustativa e visceral. Aqui, então, na imagem A, nós temos uma demonstração do NTS que está delimitado por essa linha azul. E agora apareceu uma nova linha de uma delimitação interna designando a região medial do NTS, que é onde se encontram os principais subnúcleos relacionados ao trato gastrointestinal, que são os subnúcleos gelatinoso, medial e central. Na imagem ao lado, nós estamos vendo em detalhes os astrócitos desse NTS, porque as células da glia, particularmente os astrócitos, são importantes moduladores da atividade do sistema nervoso. No entanto, poucos trabalhos estudaram este tipo de células neste paradigma de restrição alimentar e com animais senescentes. Por este motivo, o objetivo deste trabalho foi analisar o efeito da programação por restrição calórica sobre os astrócitos do NTS em ratos adultos senescentes. Para isso, então, nós realizamos o acasalamento de ratos Wistar adultos, conforme os protocolos de ética, e separamos as fêmeas prenhes em dois grupos. O grupo controle, que recebeu uma dieta normal, ad libitum, ou seja, à vontade, e o grupo restrição calórica, que recebeu uma dieta de 50% de restrição em relação ao grupo controle durante os períodos de prenhez e lactação. Portanto, a intervenção foi feita nas mães e os animais analisados foram a prole. Nós realizamos os procedimentos aos 90 e aos 540 dias para ter um comparador do jovem adulto em relação ao animal senescente. Então, antes da coleta dos animais, nós mensuramos o peso e a distância nasoanal de cada um, sendo que utilizamos 5 animais por grupo, totalizando 20 animais neste estudo, por estarmos estudando duas idades distintas. Os animais foram então coletados por perfusão transcardíaca, os encéfalos foram cortados por microtomia seriada e o tecido foi submetido ao protocolo de imunohistoquímica para GFAP, para detecção dos astrócitos, e calbindina D28K para mapeamento citoarquitetônico. Foram feitas as análises semiquantitativas do NTS, como a contagem dos perfis astrocitários e a densidade óptica média integrada, e todos os dados foram submetidos à análise estatística. Aqui nós temos a ilustração do protocolo de imunohistoquímica para GFAP, nas figuras A e B, e o protocolo para a calbindina D28K em C e D, onde nós podemos observar que o contraste entre os subnúcleos é muito maior, promovendo uma maior visualização da citoarquitetura do NTS. Aqui temos a ilustração dos resultados entre o grupo controle e restrito para o GFAP, e agora temos os gráficos com os principais resultados do trabalho, onde nós podemos observar que na contagem absoluta do NTS inteiro, nós tivemos diferença tanto aos 90 quanto aos 540 dias. Sendo que o grupo controle apresenta o maior número de células em ambas as idades em relação ao grupo restrito. Isso é facilmente explicado pelo fato de que os animais do grupo controle apresentam um NTS maior do que os animais do grupo restrito. Portanto, eles têm mais secções para que sejam contabilizadas as células. E nesse caso, nós estamos falando dessa quantidade de células em termos da soma total das células vistas nesse NTS. Na contagem
contagem absoluta da região medial, nós observamos esse mesmo efeito aos 90 dias, onde o grupo controle apresenta mais astrócitos que o grupo restrito, porém, não observamos esse efeito aos 540 dias, o que é um forte sugestivo de que os animais do grupo restrito tiveram um estímulo proliferativo mais intenso desses astrócitos ao longo da vida, especialmente nessa região medial, porque esses animais eles continuaram tendo menos secções do NTS em relação ao grupo controle. No entanto, eles conseguiram proliferar as células de uma forma que eles diluíram a diferença que nós vemos aos 90 dias, nesta região. Em relação à contagem média por secção, onde não levamos mais em consideração o tamanho do NTS por ser uma média, nós observamos que nós não temos diferença aos 90 dias, nem do NTS inteiro, nem da região medial, mas temos diferença aos 540 dias, tanto no NTS inteiro quanto na região medial. Só que desta vez, o grupo que apresenta mais astrócitos é justamente o grupo restrito, reforçando mais uma vez a questão deles terem tido um estímulo proliferativo de astrócitos mais intenso, dependente do tempo, porque a gente não observa essa maior concentração de células por secção aos 90 dias, mas aos 540 a gente consegue observar. Então, o tempo é um fator importante para que a gente observe esse resultado dessa astrogliose. Em relação à densidade integrada, nós podemos observar que, tanto aos 90 quanto aos 540 dias, e na perspectiva do NTS inteiro e da região medial, o grupo controle sempre apresenta uma densidade maior do que o grupo restrito. Isso acontece porque essa densidade integrada se refere a uma multiplicação entre a densidade média e a área que está sendo analisada. Então, novamente, isso se trata de uma soma da extensão do NTS multiplicada pela quantidade de células encontrada em cada um dos níveis. E aí, novamente, a gente sofre o impacto da diferença do tamanho da extensão do NTS. Em relação à densidade óptica média, nós não observamos diferença em nenhuma idade, sob nenhuma perspectiva, e aqui nós não temos o impacto da diferença da extensão do núcleo. Em relação ao peso, nós podemos observar que os animais do grupo controle apresentaram pesos maiores que o grupo restrito, tanto aos 90 quanto aos 540 dias, e também apresentaram uma distância nasoanal maior que o grupo restrito em ambas as idades. Assim, por fim, cabe ressaltar que esse é um trabalho sem precedentes na literatura, então todos os dados aqui apresentados são dados novos e inéditos, nunca foi feito esse protocolo para o estudo desse núcleo, deste tipo celular e nessa idade específica antes, então esse é um dado completamente novo. E no decorrer da análise dos nossos resultados, nós percebemos que a variação do número de secções entre o grupo controle e o grupo restrito, devido à diferença de tamanho do NTS, impacta todos os dados absolutos. Então, isso justifica as diferenças que nós vemos em relação à densidade integrada e à contagem absoluta de células no NTS inteiro, né? Nós observamos também que há um aumento da proporção de astrócitos ao longo do tempo, tanto para o grupo controle quanto para o grupo restrito, e observamos que o grupo restrito parece particularmente mais propenso a ter proliferação celular de astrócitos do que o grupo controle. Isso fica especialmente evidente quando nós olhamos a contagem média de células por secção e quando nós observamos que na contagem absoluta de células da região medial não há mais diferença aos 540 dias, enquanto havia diferença aos 90. Então, esse animal conseguiu dissipar essa diferença da quantidade de células, apesar de continuar tendo um NTS menor do que o outro grupo. Nós observamos também que o tamanho do NTS é proporcional ao desenvolvimento geral do animal, ou seja, o maior animal apresenta o maior NTS, que seria o grupo controle, enquanto que o animal com NTS menor
tem o peso corporal menor e a distância nasonal menor também. No entanto, ele não necessariamente tem menos células do que o outro grupo. Então, estes foram os nossos achados e muito obrigado à Agência de Fomento FAPESP pelo apoio concedido em forma de bolsa e pelo financiamento da pesquisa, e obrigado a todos os meus colegas de laboratório.